Estamos no quinto capítulo, estamos na página 212. Continuamos ainda no... Estávamos vendo as diferenças que existem na prática entre... Quem se lembra? Você não se lembra da aula de segunda-feira, Arthur? Quem confia e quem não confia. Temos as diferenças. Ah, você não estava na segunda, por isso. Então, na prática, temos visto 4 diferenças e eram, acho que não me engano, eram 7. 7 diferenças. Então, a quinta diferença é simplesmente, como diz aqui, por exemplo, escolha de uma carreira. A pessoa que confia em Deus se envolve em vários meios mundanos de conseguir sua subsistência. Mas já não, ele sabe que Deus vai mandar Parnassá. Então, se eu vou trabalhar disso, eu vou trabalhar daquilo, eu vou trabalhar do outro, Hashem que está mandando a Parnassá, ele vai encontrar o jeito de me sustentar, entre aspas. Então, Hashem que manda a Parnassá, a Brachá, para todos e cada um de nós. Para que possa fazer um provisionamento para o fim de seus dias ou para o derradeiro lugar de descanso, no Lama Ba. Ou seja, na prática, o que a pessoa está fazendo aqui? Uma vez que ele confia em Deus, ele sabe que não tem que se preocupar com o futuro, o que vai acontecer no futuro, que chamamos hoje em dia previdências, etc. A gente tomou conta de você até hoje, vai tomar conta amanhã também. Você acha que tomou conta de você até hoje? Então, portanto, essa pessoa se envolve apenas com os meios de sustento que claramente lhe permitam preservar seu estudo de Torá e seu Olam Haba. Ou seja, o que ele está querendo garantir? Qual é a previdência dele? A Torá e as mitzvot. Essa previdência que ele está procurando na vida. Certo? Mas não está errado ele fazer o normal que todo mundo faz. Não, uma coisa é isso, outra coisa, mas você tem que saber qual que é o foco. Então, exatamente. Você pode guardar, e se a gente decidiu que não vai ter, vai embora. Aliás, na segunda-feira, quando a gente falou das diferenças entre quem confia e não confia, etc., a gente estava falando sobre aquele que também, quando chove, transborda para outros. Certo? Segunda-feira falamos que a gente tem que saber que ele é um canal, também não só para si, sino para fazer o bem para outros. Dimos o exemplo de administrador de fundos, etc. Aí eu vi passei para o Abraham um vídeo muito bonito, passei para o Nissim também, de um rabino que traz que você pode ter um funil. O funil pode ser de ouro, mas se o funil está entupido, não serve de nada. E o funil pode ser o mais simples, entre aspas, de vagabundo, mas quando ele tem o furo embaixo desse entupido, ele cumpre sua função. Na prática, nós somos como funis, temos que saber transbordar para outros, temos que saber que tem que ter um furo onde tem que vazar para outro, não é só para nós. Se você é de ouro, mas só fica para você, então não tá cumprindo o verdadeiro propósito. Então não interessa o material, senão funcionar direito. Gostei muito, falei, vou mencionar no shiur. Me lembrei e mencionei. Então, ela não se envolverá em meio algum que prejudique os estudos de Torá ou que leve a uma revolta contra o seu Criador, porque ele sabe que o principal é estar, entre aspas, em harmonia, numa boa ligação com Hashem, de modo a não atrair para si uma enfermidade espiritual em vez de uma cura. Como nós estávamos vimos simplesmente a pessoa, quando tem algum problema, o que ele faz? Teshuvah. Ele sabe que o canal para corrigir e atrair as bênçãos é simplesmente estar bem com Hashem. Então, como a única intenção da pessoa ao se envolver em sua subsistência é o pensamento de que isso é o que Deus quer que ele faça, você vai trabalhar. Você está fazendo o que Hashem quer de você. Isso é parte. Mas Hashem quer isso de você. Hashem quer que você vai trabalhar. Hashem quer que você seja um elemento produtivo na sociedade, que faça parte dessa, como se chama, cadeia alimentar de alguma maneira, chamar. Hashem quer que você esteja envolvido em tudo isso. Inclusive, você sair trabalhar para sustentar e prover tua família, e com isso também poder dar tzedakah, que é o dízimo e demais, é o que Hashem quer de você. Hashem não quer que você seja um parasita, seja isolado do mundo.
Então, na prática, você sabe, não é, eu preciso ir trabalhar. Eu preciso ir trabalhar, não porque não tenho, porque isso que a Hashem espera de mim. Não é que como não tenho parnassá, eu preciso trabalhar. Não. Hashem quer que eu faça isso. Porque no trabalho eu vou cumprir Torah e Mitzvot. No trabalho eu vou fazer Kiddush Hashem. No trabalho eu vou fazer coisas produtivas e proativas e de benefício. No trabalho eu vou ter uma atitude digna. Vou ser uma pessoa reta, uma pessoa correta. Então não vou me envolver com trabalhos não somente que sejam errados, senão os meios errados. Sabe? O cara não me pagou, então vou, com todo rigor, vou ferrar com ele. Quebrar as pernas, só. Não, pode quebrar os olhos, não precisa as pernas. Mas acabar. Aí. O contador, você sabe o que faz contador? Contador é assim mesmo. Não, mas brincadeiras à parte, a forma que você faz. Então, se você tem uma atitude digna, etc. Por exemplo, nós vamos ver que grande parte das mitzvot que temos são o quê? Mitzvot aplicáveis justamente no dia a dia. Quando você vai ser honesto nos negócios. Não, tem que ser nos negócios. Não poder mentir, não poder enganar, não poder trapacear, não poder roubar, não poder ficar com troco, pagar o salário no dia do funcionário. Está cheio de mitzvot na Torá que só você vai aplicar se está trabalhando. Se você está o dia inteiro isolado do mundo, no eremita, você não tem como cumprir essas mitzvot. Então, Hashem quer que você faça isso. Então, é inconcebível que se envolva num meio de que vá, de alguma forma, comprometer-se com o cumprimento de mitzvot de estudo da Torá. Ou seja, se Hashem quer que eu trabalhe, óbvio que Hashem quer que eu trabalhe de acordo com a Torá. Então, não preciso enganar, não preciso roubar, não preciso fazer nada errado. Posso participar do shiur, porque tudo isso é complemento um com o outro. Porque, em definitiva, estou o quê? Fazendo a vontade de Hashem. É isso que Hashem espera de mim. Então, assim, sua atitude está em gritante contraste com a de uma pessoa que não tem bitachon. Se você fica com tem bitachon, é simples. Como diz o rei Davi no Teilim. O que fala o rei Davi? Ashlecha Hashem yavcha ve'yelchal kelecha. Joga para Deus. É o problema dele, não é meu. Ele que resolva. Então, vou sentar e vou fazer tefilá. E na Amidá, vou pedir a Hashem. Me ajuda. Por quê? Você me mandou pepino, me ajuda a descascar. É simples. Por outro lado, a pessoa que não confia em Hashem, confia nos... Então, o que acontece? Ele confia nos meios. Ou seja, ele confia... Quer você ir e confiar num remédio. Você confia no remédio ou confia no medicamento? Não no médico. O médico que te prescreveu. Sozinho você confia no médico, não no medicamento. A prova está lá, que o medicamento não fez efeito, não volta no médico, vai trocar a medicação. Mas na prática não precisa nem confiar, porque o remédio o que é? É um meio do tratamento do médico. Na prática, o médico também é um meio. Quem te cura é Hashem. Como diz a Torá, que ani Hashem não fecha. Eu sou Hashem que te cura. Então Hashem que está te curando. Em que você tem que confiar em Hashem, não no médico. Então isso de médico bom, médico ruim, é relativo, inclusive. Ao ponto que a Gemara diz, Toshe Barufim, Lagueira, o bom dos médicos para o purgatório. Então, na prática, vemos que a pessoa não pode confiar nos meios, nos quais se envolve para obter sua subsistência, e fica tranquila com os mesmos. Assim sendo, ela não se afastará de nenhum desses meios, envolvendo-se tanto nos que forem louváveis, quanto nos que forem inapropriados. Ele não interessa, eu preciso ganhar parnassá, achei que tinha parnassá, um exemplo, mas eu vou fazer tudo o que precisa fazer. E se me pedirem para fazer algo que é errado, algo que é incerto, algo que é imoral, eu vou fazer. Por quê? Porque preciso ganhar. Por quê? Porque confia nos meios, não confia na Hashem. Quando você confia na Hashem, você não se presta para fazer coisa errada. Mas eu preciso, a oportunidade está aí. A Hashem não está te mandando a oportunidade. Bravo. Então, como ela deposita sua confiança nos próprios meios, ao buscar seu sustento, ela se envolve tanto nos que são permitidos quanto nos proibidos.
Por quê? Porque você está confiando em quem? Nos meios, e não em Hashem. Por essa razão, que mesmo quando o médico te prescreve um tratamento, você verifica se o tratamento é kasher. Então, essa pessoa não pensa no fim de seus dias, como disse o sábio rei Shlomo Amelech, o rei Salomão, acerca de pessoas assim, no livro de Provérbios. O sábio teme e se afasta do mal. E o versículo sigue adiante. Quem é rápido em irar-se, age tolamente. Ou seja, se você é pavio curto, vai com calma, tem crise. Então, o versículo faz um contraste entre o homem sábio, que, como sábio, é cauteloso e evita o mal, em virtude de seu temor a Deus, por um lado, e por outro, o tolo, que se conduz com excesso de confiança e, portanto, erra. Já comigo. Sabe aquela famosa frase? Já comigo. Por quê? Como limos na Torá, para achar retrasada. Que dizia lá, corri, veio-se minha dia, sali e tajailazé. Ele acha, eu sou bom, eu que consegui, eu que faço. Já falamos no juro anterior, com a diferença de os sucessos são meus, os fracassos são de Hashem. Então, na prática, essa é uma grande diferença que existe entre quem confia em Hashem e quem confia nos meios, em si próprio, etc. Não deixa de ser meios. Sexta diferença: aquele que confia em Deus é amado por todo tipo de pessoas. Por quê? Quando você confia em Deus, você passa a ser uma referência realmente. As pessoas acreditam em você, confiam em você, te amam, como diz. E estas sentem-se à vontade, por quê? Por se sentirem seguras de que ele não lhe fará mal. Uma vez que eu confio em Hashem, estou com Hashem, então por que eu vou te fazer mal? Você não vai me tirar nada. Quem está me dando é Hashem. Isso é aquilo que está atrelado com aquele assunto que nós falamos, de que aquele que tem confiança em Hashem, um dos benefícios era qual? Paz de espírito, lembra? Por quê? Ninguém vai tirar o que é meu. Hashem que me deu. Como diz o rei Davi no 23, que diz: Hashem roi, não é Echsar. Hashem é meu pastor. Ele que está me dando. Não vai faltar nada. É um pastor que não vai deixar faltar. Do mesmo jeito que um bom pastor vai cuidar de cada uma de suas ovelhas, Hashem também cuida de cada um de seus carneirinhos, vamos dizer assim. Então, uma vez que ele confia que ninguém lhe fará mal, em seus corações estão em paz por sua causa. Então, elas não têm medo de que eles tirem a esposa, o seu dinheiro, etc. Então, você não tem medo que vão te tirar. Nada disso. Está tranquilo. Então, você não fica preocupado. Mas não porque você confia no teu taco. Porque aí pode vir alguém que tem um taco melhor. Sino porque confia em quem? Em Hashem. E com o taco de Hashem, ninguém se mexe. Ninguém se mete. É um exercício, não é fácil. Não é fácil. No dia a dia. Mas por isso que a gente estuda isso. E são coisas que você tem que ir alimentando e trabalhando. Como qualquer coisa na vida. Criando hábito. E, principalmente, criando consciência. Em Hassidut se explica, temos um princípio básico que se chama Moach Shalit al Alev. O intelecto deve dominar as paixões. As emoções. O que significa isso? Parênteses, importante. Na prática, na vida, a gente muitas vezes seguia para o lado apaixonado. Eu gosto, eu me sinto bem, eu me sinto mal. Eu sinto que você está me oprimindo. Sabe que? Peraí, são todos sentimentos teus, não necessariamente seja realidade. Certo? Então, uma questão, tudo que tem a ver com sensação, e hoje em dia as pessoas se baseiam em sensações. Basicamente, gosto ou não gosto e acabou. E não necessariamente o que é certo, o que precisa, o que preciso fazer, o que precisa ser feito, o que precisa de mim, qual é o meu propósito. Na prática, temos que ter certeza de uma coisa. E isso é difícil, mas tem que ter confiança nisso. Como chama? Botar na cabeça. Você veio ao mundo para quê?
bravo. Então Hashem te colocou e para onde? Nesse campo de batalha onde você tem que cumprir aquela missão. E te deu as ferramentas necessárias para você enfrentar essa batalha. E te deu as habilidades necessárias. E te colocou na família certa. Então não adianta você dizer, por que eu não nasci na família X, que vou ter um avião, um jatinho, né, me esperando à minha disposição? Porque essa não é tua missão. Então não necessita te dar isso. Então a gente deu isso que você tem que confiar, todas as ferramentas, elementos, habilidades, aptidões e condições para a missão que você precisa desenvolver. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa se pensa e diz, peraí, mas eu não consigo viver com ele, que ele ganha mais do que eu e eu não ganho tanto. Hoje em dia é um parâmetro na sociedade. Isso não é parâmetro nem de felicidade nem de sucesso. Porque talvez para a missão que eu preciso cumprir, não preciso de tudo isso. Vamos comparar com uma grande fábrica, uma grande empresa, onde quem precisa ter dinheiro? Não, o tesoureiro que administra a empresa para poder pagar as contas da empresa. O operário que está trabalhando na máquina precisa de dinheiro? Ele precisa de quê? Matéria-prima e que a máquina funcione. Porque a missão dele é o quê? É isso. Que ele vai ganhar um salário outra coisa, mas ele não precisa ter acesso ao dinheiro para isso. Ele não precisa ter controle como está o caixa, contas a pagar e contas a receber. Por quê? A missão dele é produzir na máquina. Então, na máquina, o que ele precisa? Ter a matéria-prima e ter a máquina em condições para produzir. E eletricidade. Acabou. Então, na prática, cada um de nós paramos para pensar nisso? Não. Mas vivemos num mundo onde a mídia, a sociedade vai nos bombardeando com que precisa comprar aquele carro, e precisa ter aquele relógio, e precisa ter aquela marca de moda, e precisa, sei lá o quê. Talvez para a missão que você tem que ter, não precisa de nada disso. É simples, só que a gente esquece. Então, cada um de nós precisamos ter consciência de qual é a nossa missão. E para a tua missão, tenha certeza que a gente colocou no lugar certo, nas condições certas. Com teus desafios e teus, eventualmente, com todo respeito, com teus traumas e todos os problemas que você tem que enfrentar. Por quê? Porque essa é a tua missão. Simples. Tu tem que confiar na gente que ele te deu todas as habilidades, ferramentas e condições para travar a batalha que te corresponde a você. É simples. Não é todo soldado que vai ser paraquedista. Não é todo soldado que vai ser paraquedista. Por quê? Porque não é todo soldado que tem que ter o treinamento, porque não é a função dele. Talvez é de inteligência. Ou talvez hoje em dia ele fica no computador, simplesmente. Se o exército só tiver paraquedista, vai ser o pior exército do mundo. Ou pilotos, ou qualquer outra coisa. Então, cada um tem que saber qual é a função. Então, nós somos parte de quê? Por isso que a Torá compara com o exército de Hashem. A Torá, quando diz, quando saiu a Israel do Egito, o que diz? Yatzu kol tzivot Hashem beretz Mitzrayim batzivotav. Saiu todo o exército de Hashem, da terra do exército, de Egito, em exércitos. Que exército? Por que a Torá me diz já? De novo, letzivotam. Porque cada um tem sua divisão no exército. Cada um tem sua função, sua missão. Então, na prática, isso atrai, quando você confia na Hashem, automaticamente, você inspira confiança e amor nos outros. Porque você está fazendo o que precisa ser feito. Está na posição certa. E ele também se sente seguro com os demais. Isso ele inspira nos outros. Agora, ele também se sente seguro. Por quê? Pois sabe que seu benefício ou seu prejuízo não estão em mãos de nenhuma criatura. Você não pode me prejudicar, você não pode me beneficiar. É Hashem que talvez te escolheu para me ajudar. Então, quando você está me ajudando, você tem que dizer Baruch Hashem. Por quê? Hashem me escolheu para isso. Não é você que está me ajudando, é Hashem. Através de você. Oh, Baruch Hashem, olha aqui. Eu tive o mérito que Hashem me escolheu para fazer o bem. Hashem Shalom, ao contrário.
A gente escolheu para prejudicar. O cara ia ser prejudicado. Vou escolher alguém para me prejudicar. Por exemplo, Se não fosse ele, seria ele. que você ia ser prejudicado. Por quê? Porque por alguma razão a Hashem achou que isso ia ser bom para você. Então, porque não está no poder dos demais fazer-lhe bem ou mal. Assim sendo, ele não teme que prejudiquem, assim como também espera se beneficiar por conta deles. Ou seja, você não vai me trazer nem prejuízo, nem benefício. Você como pessoa é Hashem. Então eu não preciso te agradar, ficar te paparicando, para não dizer outra coisa. Então, como ele se sente seguro com os outros e estes se sentem seguros com ele os amará e estes o amarão, como está escrito nos Salmos. Aquele que confia no Eterno é envolvido pela benevolência. Isso é uma frase muito famosa que o rei Davi traz no Teilim. Ve'avoteach b'Hashem chesed yisovevenu. É simples. Se você confia na Hashem, chesed yisovevenu. Mas por quê? Porque está tudo de boa. É tudo benevolência, tudo chesed. Então, na prática, a pessoa que tem bitachon não vê os demais como uma ameaça a seu sucesso, nem como concorrência, nem como... Não. E sendo assim, ela se verá rodeada de pessoas que a amam e querem ser gentis e bondosos com ela. Uma vez que ninguém quer me prejudicar, então quem tem em volta? Toda gente boa. Baruch Hashem. Isso que acontece com quem? Quem confia na Hashem, que tem bitachon. Agora, o que acontece com quem não tem bitachon? Vamos ver o outro lado da moeda. Por outro lado, a pessoa que não confia em Hashem não tem amigos. Ele pode ter muitos conhecidos, mas não amigos. Por quê? Pois sempre deseja o que os outros possuem e tem ciúme deles. Por que ele tem um sítio? Por que tem casa na praia? Por que ele tem aquele carro? Por que ele tem jatinho? Talvez não foi a missão dele. Talvez não é o que a Hashem espera dele. Não é o que o propósito. Então, ela julga que todo o bem que eles advém foi tirado dela. De alguma maneira, porra, você comprou aquele sítio? Isso era para mim. Então, na prática, acredita que o sustento deles foi tirado de seu sustento e que todos os desejos que lhe foram negados foi causado por eles, porque ele tem. Ele pegou o que me correspondia. O que, no mínimo, cabe a eles ajudá-la a alcançar seus desejos. Então, você está me devendo, sabe? Aquelas pessoas que me devem. Sente que todo mundo deve para ele. Sim. Muitas vezes, uma pessoa começa a se aproximar também de Hashem, ficar mais espiritual, muitas vezes o círculo de amizades vai mudando. Não, ele vai mudando muito o círculo da Hashem, isso é importante. Estamos falando agora de outra coisa. Mas só para... O círculo dele não é que vai mudando. Ele começa a procurar outras coisas na vida. Ele se rodeia de outro tipo de pessoas. Ele já na futilidade, vamos sair para beber. Sair para beber? Podemos sair para comemorar. Baruch Hashem, você teve uma ótima notícia, vamos comemorar, então fazemos um lechai. Mas você não está saindo para beber. Não é objetivo. A pergunta é qual é o foco, qual é o objetivo, qual é a finalidade. Beber por beber? Está errado. Por isso que acontece que quando você começa, de alguma maneira, a se aproximar da Hashem, você muda de ambiente, você muda de amizades. Não é porque aquelas não servem. Você começa a procurar outros valores nas pessoas. Você senta para conversar, são outras conversas. Hoje em dia, você vê, você vai em ambientes sociais e depende do ambiente social que você está, a conversa qual é? Futilidades, chorará, maledicência, falar mal do outro, discussões vãs que não levam para lugar nenhum. Ou ainda pior, onde entre aspas, convence o outro, vamos lá jogar, vamos lá fazer isso, entre aspas. E coisas vãs. Quando você começa a ter valores na vida, você começa a procurar outra coisa. Te interessa, como chama?
você é motivado e procura outras coisas na vida, outros ambientes. Então, quando você procura, eventualmente, um amigo ou alguém para conversar, é outra conversa, porque, cara, não temos conversa em comum. É simples. É que nem um grande erudito com um ignorante. Mas eles vão poder encontrar, eventualmente, coisas positivas sobre as quais conversar. Agora, se o fútil só vai falando de futilidade, do ignorante, só vai falar de futebol e ficar horas discutindo, aquele programa de futebol, ficar horas discutindo o jogo que já foi. Para resolver o quê? O resultado não vai mudar. Ou especulações sobre política ou sobre guerra, grandes comentaristas, só especulação. Na prática, eles não têm ideia de nada. É uma frase que uma vez me ensinaram muito bonita. Quem sabe, não fala. E quem fala é porque não sabe. Falar é fácil, fazer é difícil. Vai lá. É? Porque você fica em silêncio. Você fica em silêncio. Prova da sabedoria, contrário. Então, se algo de ruim lhe acontece, ou ela tem problemas financeiros, ou com seus filhos, seja como for, essa pessoa julga que isso se deve a outro. Ou que, no mínimo, está nas mãos deles livrá-la do mal e dele afastar esse mal. Ou seja, na prática, simplesmente ele se afasta. É o mal, se afasta dele. Então, a pessoa que conhece de bitachon, vê os demais como uma ameaça, perdão, que carece de bitachon, vê os demais como uma ameaça a seu sucesso e vive constantemente enciumada do que eles possuem ou que eles possam tirar dele. Además, ele os culpa por sua falta de sorte e se convence de que eles são a origem de sua falta de sucesso ou que tem como ajudá-la, mas não desejam fazê-lo. Então, ele briga com fulano. Ah, Marcelo não quer me ajudar. Ele pode me ajudar, mas não quer. Então, vou me afastar do Marcelo. Cara, quem não está te ajudando é você mesmo. Você que não está traindo a ajuda de Hashem. Eventualmente. Não é Marcelo. Marcelo, no caso, é o bode expiatório. Que você, por que eu vou expiatório? Porque você decidiu jogar culpa nele, não porque ele tem culpa. Primeira vez que o Marcelo não tem culpa. Não, sempre tem. Hoje falei que não tem. Ao contrário. Ao contrário. Obrigado. Então, como é... Está vendo? A primeira vez se comemora, hein? Como esses princípios estão fixos em sua mente, ela passará a desprezar os outros. Ele fica com raiva, desprezo dos outros. Em consequência disso, e a denegri-los, amaldiçoando-os e o detestando. Não quero nem me juntar. Então, uma tal pessoa é odiada em ambos os mundos e é desonrada em seus dois endereços, que significa neste mundo e no mundo vindouro. Então, o autor cita aqui para apoio um versículo do rei Salomão no livro de Provérbios, que diz: quem tem um coração perverso não encontra o bem. Por quê? Porque tudo que ele vai ver é mal. Tudo que ele vai ver é mal. É simples. Se você tem um problema no teu paladar, que teu paladar está sentindo todo amargo, por exemplo, ou azedo, mesmo que te dê mel, você vai sentir azedo. Mas você pensa que o problema está no mundo. É que ele, desculpa, como dizem, o louco. Pensa que o mundo inteiro está louco. Ele é o único que está no lugar. Então, isso significa que essa pessoa não encontrará o bem nem neste mundo e, consequentemente, também nem no mundo vindouro. Aquela história, né? The beauty is in the eyes of the beholder. Perdão. Você só fala de mim? Quando fala dessa maneira assim, eu sinto que você está focando em mim quando fala assim de beleza. Ele veio falar assim de The Beauties. E, na verdade, isso tem que ter muito, como o Bruno mencionou antes, não sei se a palavra é autoestima, mas muita segurança para você sentir as coisas você mesmo.
a gente vive muito em função dos outros. O que os outros vão achar? E a gente quer estar bonito para os outros. Não quer estar bonito para mim mesmo. A gente não se olha no espelho. Estou bem, acabou. Pergunta para o que você acha? Estou bem? Não sei se entendeu. Principalmente você vê mulheres, etc. Tem muito isso. Então, a gente tem que, de alguma maneira, aprender que depende para você e por você. Mas vivemos numa sociedade onde, de alguma maneira, a sociedade nos incutiu e permitimos que vivemos uma vida de aparência para os outros. Para por aqui.